Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 3 de Carta aos Filipenses e é o penúltimo capítulo. Você piscou e a gente já tá acabando. Amanhã a gente vai pro último capítulo e essa semana ainda a gente inicia a carta, se eu não me engano, aos Colossenses, se Deus quiser. E é isso, esse é um canal onde você aqui lê um capítulo da Bíblia por dia. E é isso, vamos ver o que o Senhor fala conosco hoje. Esse lugar aqui não está me favorecendo. Vamos começar orando. Amém. Deus, obrigada pelo dia de hoje, Pai. Nós consagramos a Ti todo ele, que o Senhor abençoe os nossos projetos, os nossos planos. Coloca as tuas mãos por sobre as nossas, Deus, para que assim sejamos bem-sucedidos. Aquilo que não é da tua vontade, Deus, que ocorra, em nome de Jesus, nos paralisa, nos desvia desses caminhos, nos desvia das ciladas de Satanás, em nome de Jesus. Oramos e te pedimos por proteção, Deus, em todos os nossos caminhos e sobre tudo que vamos fazer. Em nome de Jesus, colocamos diante de Ti a leitura do capítulo de hoje. Fala conosco, abre o nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos e o nosso entendimento para aquilo que o Senhor quer falar conosco. É o que eu oro, que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Então vai dizer assim: para terminar, meus irmãos, sejam alegres por estarem unidos com o Senhor. Não me aborreço de escrever repetindo o que já escrevi, pois isso contribuirá para a segurança de vocês. Cuidado com os que fazem coisas más, esses cachorros que insistem em cortar o corpo. Porque os que receberam a verdadeira circuncisão fomos nós e não eles. Nós adoramos a Deus por meio do seu Espírito e nos alegramos na vida que temos em união com Cristo Jesus, em vez de pormos a nossa confiança em cerimônias religiosas como a circuncisão. É verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas. Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu tenho ainda mais motivos para pensar assim. Fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu e era tão fanático que perseguia a igreja. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim. Mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus, por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se alguns de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente na mesma direção que temos seguido na fé, que temos seguido até agora. Meus irmãos, continuem a ser meus imitadores e olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês.
Já disse isso muitas vezes e agora repito chorando. Existem muitos que, pela sua maneira de viver, se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Eles vão para a destruição no inferno porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. É isso. Capítulo 3 de Filipenses, então, vai nos falar sobre... Vai começar falando... Deixa eu pegar aqui do início, que é do início que eu quero começar. Não me aborreço por estar escrevendo essas coisas, repetindo o que já escrevi antes, pois isso contribuirá para a segurança de vocês. Como eu disse aqui há uns dias atrás, Paulo ele tem o costume de reforçar em todas as cartas dele, e talvez até pessoalmente, né? Talvez ele fosse aquela pessoa repetitiva, às vezes, meu Deus, já falou isso 1000 vezes. Mas ele fala aqui que é para segurança das pessoas, que é porque eu sei que eu tô sendo repetitivo, mas deixa eu te falar, isso vai ser importante para vocês, isso precisa ser fortalecido dentro de vocês. E o que precisava ser fortalecido dentro deles? A salvação em Cristo não se conquista por meio de obras, por meio de religiosidade, pelo que você faz, mas sim pela sua fé em Cristo. E aí ele vai falar sobre a vida dele, né? Eu queria falar uma coisa antes, deixa eu ver o que é. Porque os que receberam, nós adoramos a Deus por meio do seu Espírito e nos alegramos na vida que temos em união com Cristo Jesus, em vez de pormos a nossa confiança em cerimônias religiosas como a circuncisão. Então, Paulo, ele vai, como é que se diz? Ele sabe que os judeus continuam a fazer isso e tá tudo bem. E ele é circuncidado e, não é um pecado, não é um erro. Muito pelo contrário, é algo que eles acreditavam firmemente, né? Mas agora as pessoas estavam, né? Os judeus estavam querendo manipular as pessoas, dizendo que todos precisavam ser circuncidados. E aí Paulo vai falar isso, combater isso com muita frequência. E aí ele vai falar um pouco a respeito dele, de quem ele era, né, de que ele foi circuncidado com... Eu ia falar outra coisa, eu queria falar outra coisa, mas eu esqueci agora. Mas enfim, que ele foi circuncidado com 8 dias de vida, que ele é hebreu de nascimento, que ele é israelita, que ele é da tribo de Benjamim, que ele era fariseu no conhecimento da lei, que ele perseguiu a igreja. Então, se ele pudesse pôr a confiança nessas coisas, ele já estaria garantido, ele já estaria plenamente garantido. Ele falou, mas à medida que eu conheci Jesus Cristo, eu descobri que isso ruiu. Eu descobri que não era mais o suficiente. Que não é o suficiente eu ficar pensando no que fazer para ganhar minha salvação. Eu ficar pensando que isso, se eu fizer isso, entendeu? E aí ele vai falar aqui a partir do versículo 7 sobre isso, né? No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus
e se baseia na fé. E aí Paulo continua aqui, gente, tudo que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. E aí ele vai falar aquele versículo muito importante pra gente, né? Que a gente sempre fala, que é esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo avançando para frente, para o alvo, para o que está na minha frente. Então, dá pra gente ver aqui que Paulo fala o seguinte, todos os dias eu preciso depender e conhecer a Cristo, conhecer o que Ele quer de mim. Não é somente fazer uma coisa ou fazer aquela coisa todo dia que vai me garantir. Não, todos os dias Deus vai pedir uma coisa nova pra gente. Todos os dias eu vou ter que mostrar que tenho fé nele. Eu vou ter que conhecer a ele de novo. Eu vou ter que, botar minha esperança nele. Eu não posso me garantir, eu não posso garantir algo, né? Claro, eu creio que você tem a segurança da sua salvação a partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus. E é válido. Apesar, é uma discussão muito grande, né? Em relação à graça e tal. Aí você vai precisar continuar nessa vida unida com Cristo. E aí, voltando aqui a esse versículo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então ele fala assim, cara, eu não posso nem olhar para trás e ver tudo que eu já fiz e me garantir nisso, achar que isso é o suficiente, foi bom, foi uau, top, e nem também olhar para trás e ficar me murmurando. Ai, meu Deus, por que eu matei aquelas pessoas? Por que eu persegui a igreja? Por que eu... que mais? Por que eu nasci assim? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? É uma nova vida todos os dias, ou até mesmo ontem. Talvez ontem você olhou para ontem e você fez algo que você não imaginava fazer, que você não pretendia fazer, que não foi legal você fazer. E hoje você olha e você, meu Deus, pronto, o que eu fiz ontem acabou com a minha vida, é para sempre, não tem mais jeito, não tem mais saída para mim. E Paulo fala sobre isso. Paulo fala todos os dias, é uma vida nova que você precisa ter unida com Cristo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão à minha frente. Ontem não foi o dia bom, ontem eu fiz uma coisa errada, no meu passado eu fiz uma coisa terrível que eu não gosto nem de lembrar, sabe? Hoje é um novo dia. Hoje é o seu dia. Se você crer, se arrepender, confessar e confiar em Jesus, saber que Ele é justo e fiel para te limpar, te purificar, te perdoar e te levar para uma nova vida, né, em constante progressão, fica calmo, não tá tudo perdido. Ontem não, sabe, ontem, anteontem, ou sua vida de muito tempo atrás. Não foi, não tá tudo perdido. Sabe, então eu quero te encorajar a mandar essa mensagem. O vídeo eu não sei se ficou muito bom, eu me confundi, eu pensei em falar algumas coisas, mas eu me perdi de verdade. Mas eu gostaria que você, sabe, ou você mesmo com as suas próprias palavras falasse isso, encorajasse alguém, sabe? Às vezes sabe, gente, por isso que a gente não pode jogar o futuro e o destino de ninguém na lata do lixo, sabe? De um preso, de uma pessoa que foi abusada, de uma pessoa que abusou, enfim, seja lá como for, sabe? Gente, não pode. Paulo, ainda que ele fizesse isso por religiosidade, né, pela lei deles que fazia isso, e na nossa lei
A gente tem algumas coisas, né? Esses dias eu tava lendo ali a lei dos servidores públicos e tal, e aí tem aquelas leis que falam que, se você, né, tem sanções que são atenuadas se você fizer por coação ali de alguma autoridade ou de algo que você entenda errado na lei, você achava que era certo e não era, e você foi lá e fez, enfim. Então você pode ter uma condição atenuada, sabe? Deus não, Deus lava os nossos pecados, sabe? Deus nos purifica e Deus nos dá uma nova vida. Por isso que às vezes a gente tem que olhar, né? Eu lembro muito daquela história, eu acho que foi a mais emblemática para mim, pelo menos, a do Guilherme de Pádua, né? Ele cometeu, talvez, se tiver algum jovem aqui não vai conhecer, mas ele foi um assassino muito cruel, fez algo com muita crueldade, né? Com uma atriz, assim, super conhecida nossa na época. Ele também era ator, e ele, sei lá, eu acho que ele até esquartejou a mulher. E aí, durante a prisão dele, ele se converteu, e ao sair de lá, a igreja da Lagoinha, na época era o pastor Márcio Valadão, que estava à frente, ele o chamou para fazer parte ali do grupo deles, enfim, foi discipulando aquele já homem, né? E ele chegou ao cargo de pastor. Hoje, se eu não me engano, ele já morreu, não tenho certeza. Mas ele chegou ao cargo de pastor. E aí, e muitas pessoas criticavam, muitas pessoas falavam: nossa, esse homem merece o inferno para sempre. Tá entendendo? O que Deus faz, como Deus muda. Então, sabe, talvez hoje você conheça alguém que esteja numa situação assim, de tipo, cara, meu passado, eu fiz isso, aconteceu isso comigo, está tudo perdido. E não está. A palavra de Deus, o capítulo 3 de Filipenses, vai nos mostrar, com o próprio exemplo de Paulo, que é possível ser resgatado completamente e viver uma vida totalmente nova em Cristo Jesus, todos os dias. Não importa o que você fez ontem, ano passado, ano retrasado ou 10 anos atrás. Hoje é um novo dia. Viva ele para Deus, amém? É isso. Deus abençoe. Tchau, tchau.